Um dos salmos mais ricos da Bíblia, um dos salmos que a gente precisa levar em consideração. É um salmo que fala de coisas que a gente precisa estar sempre atento. Na verdade, aqui é uma oração de um inocente que deseja a justiça de Deus. Um inocente que deseja a justiça de Deus. Ok? Muito bem, vamos tentar entender um pouco o contexto do livro de Salmos, que é um contexto importante para nós. No livro de Salmos, na verdade, quando você lê o livro dos Salmos, por que o livro dos Salmos? Porque o livro dos Salmos ele é um livro composto de 5 livros. Então, você tem 5 livros no livro dos Salmos. E dentro do livro dos Salmos, você há 5 salmos que usam oração, que é usada aqui nesse texto quando diz assim, oração de Davi. A palavra oração que aparece aí é a palavra tefilar, que é oração. Tá vendo? Aí tem hino de Davi, é? Não não desejo. Isso, exato. Então o termo aí é oração, a palavra aí é tefilar. Tefilar é um título que aparece em 5 salmos, no Salmo 17, aí você adianta aí, o Salmo 86, veja aí o Salmo 86 lá, ó. Você adiantando aí a sua Bíblia no Salmo 86, ele começa exatamente aí no verso 1, dizendo assim, o verso 1 diz, oração de Davi. Salmo 90, vai dizer que a oração é de Moisés, né? Está lá. Salmo 90, oração de Moisés. Salmo 102, adianta lá, veja lá, só para a gente ver o uso do termo. Oração do aflito, novamente tefilar. E Salmo 142, o Salmo 142 começa dizendo, salmo didático, oração que fez quando estava na caverna. Tem 2 informações. Aí o salmo é um salmo de instrução, por isso que usa a palavra salmo didático. E segundo, é uma oração que Davi ora ao Senhor. Voltemos lá para o nosso salmo, o Salmo 17. Então esses salmos, o Salmo 17, o Salmo 86, o Salmo 90, o Salmo 102, o Salmo 142 são salmos que são orações. Porque há quem pensa que, por exemplo, todo salmo é oração. E nem sempre é assim. Salmo às vezes é uma oração, é um cântico, é um louvor, é um hino, é salmo propriamente dito. Este salmo é um texto que esboça a teologia da aliança, conforme nós vemos nos primeiros versos deste Salmo 17. O salmista se preocupa por sua integridade. Nós vemos aqui Deus como misericordioso e aquele que cumpre suas promessas. Davi, como o salmista que compõe o salmo, ele coloca para nós que ele está lutando pela sua integridade. Ele pede para que Deus lhe examine e lhe mostre a sua inocência. Deus examina a minha vida, vê se eu sou pecador, como me acusam, analisa a minha vida, veja se eu não estou na inocência. Quanto ao gênero do salmo, ele é classificado como um salmo de súplica individual, porque o salmo tem vários gêneros.
súplica individual, súplica da comunidade. Aqui você vê nitidamente que Davi está orando por si diante de Deus, então é uma súplica individual. Há alguns que consideram este salmo, o Salmo 117, associado ao Salmo 116 como sendo a única unidade. Então eu tenho o Salmo 16, eu tenho o Salmo 16 e o Salmo 17 como sendo um único salmo, entenderam? E aí ele começa, hino de Davi, oração de Davi, é como se fosse um salmo só. Eu prefiro entender que são unidades independentes, são textos independentes nesse sentido. A nossa exposição nesta noite, eu quero tratar sobre um clamor de um inocente que deseja justiça. Alguém que é punido de maneira injusta, ele clama por inocência. E como é que ele faz isso? De que maneira ele faz? Primeiro ele apresenta o seu clamor inocente por justiça nos versos de 1 a 5. Olha o que ele diz. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos, baixa a tua presença o julgamento a meu respeito, e os teus olhos veem com equidade, sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra de seus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, e os meus pés não resvalaram. Aqui, irmãos, 3 termos são apresentados para o mesmo pedido. Ele começa no verso 1 dizendo, ouve, atende e dá ouvidos. São 3 termos que apontam para o mesmo pedido que ele clama, que ele pede. A descrição dessa súplica acompanha uma tríplice designação. Ele diz, olha, ouve, atende e dá ouvidos à minha justa queixa, ao meu clamor e à minha oração. Ao fazer isso, ele deseja enfatizar a sua profunda necessidade. Às vezes você deixa de falar da sua necessidade para um amigo, para um colega, para um parente, para alguém. E na oração você precisa deixar diante de Deus a sua profunda necessidade que você tem. O clamor por justiça, o clamor para que Deus vingue ou para que Deus haja, é um clamor urgente no poeta. O poeta ele está urgentemente pedindo para que Deus atenda a sua oração. E ele usa 3 termos que para a nossa tradução ela é diferente, ouve, atende e dá ouvidos, mas tendo o mesmo sentido. Isso é chamado de paralelismo climático. Ele começa a mover de um termo para outro, enfatizando a mesma ideia. Ou também paralelismo progressivo, porque ele usa ouve, atende e dá ouvidos como sendo termos sinônimos. Eles são sinônimos e eles apontam para essa ideia. E aí quando ele vai pegar o climático, ele vai dizer a minha queixa, o meu clamor e a minha oração. Ao fazer isso, ele está mostrando a sua necessidade. Segundo, ele implora pela sentença divina no verso 2. Olha o que ele diz no verso 2. Ele diz para nós no verso 2, baixa a tua presença o julgamento a meu respeito. Ou seja, me dá a tua sentença. Coloca diante de mim, Senhor, o que tu decidiu sobre mim, sobre a minha vida e sobre aquilo que eu estou pedindo. Então, esse é um ponto importante aqui, quando nós aprendemos na Escritura, é que Deus, ele está falando ao poeta, o poeta está sendo instrumento de Deus nesse sentido, pedindo para que Deus o coloque, dê a sua sentença. Aqui a figura de um julgamento, ele está no julgamento e ele pede para que Deus dê a sentença correta e verdadeira que ele precisa ser sentenciado. Neste clamor ele coloca a sua vida para ser provada. No verso 13 é o que ele diz aí, sonda-me o coração, de noite me vigias, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Vamos colocar aqui algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o que ele sabe? Por que ele pede para que Deus examine a sua vida? Por que ele pede para que Deus... Primeiro, porque ele sabe que não há iniquidade no que ele fala, não há mentira, não há pecado naquilo que ele está falando. Então o Senhor examina a minha vida e veja aí o que está faltando em mim. Também que não há rebeldia na sua língua. Agora note esse verso 3 é riquíssimo, porque ele diz assim, prova-me no fogo, iniquidade nenhuma encontras em mim. Por que prova-me no fogo? Qual a razão do fogo? Por que prova-me no fogo? Porque o ourives,
naquela época, quando pegava a prata e o ouro para tirar as impurezas da prata, ele fazia o quê? Colocava no fogo. Ele coloca no fogo até que a prata fique reluzente, até que o ouro fique reluzente. E ao trabalhar com essa figura, Davi está dizendo assim: olha, Senhor, examina profundamente a minha vida. E tu não vai achar nenhuma iniquidade em mim, nenhum pecado, Senhor, nenhuma impureza, porque eu não transgrido no falar, e eu não causo rebelião com a minha língua, porque é exatamente isso que ele está dizendo. Ele diz assim, olha, ele diz lá, ele faz, sondas no coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Ou seja, que iniquidade aqui está associada ao coração, aqui na verdade é o coração do falar, aquilo que ele fala, o coração, a boca fala o que o coração está cheio, e na sua língua não encontra-se nenhuma rebelião contra Deus. Nos versos 4 a 5 dessa passagem, você vai encontrar o seguinte princípio estabelecido. Ele procura agora apresentar o contraste entre o justo e o ímpio. No verso 4 ele diz, olha, ao que ele diz no verso 4? Ele vai falar para nós, verso 4 do Salmo 17. Quantas nações dos homens, pela palavra dos seus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram tua destra e os meus pés não resvalaram. Aqui tem um contraste. Qual é o contraste que ele tem aqui? O contraste que ele tem é que ele mostra que ele é justo e que ele se esquivou do caminho do ímpio. Quantas ações dos homens, ações aqui significa atitudes, comportamentos dos homens, pela palavra dos teus lábios. Ou seja, como é que eu avalio o comportamento de alguém? De que maneira eu avalio o comportamento de alguém? Porque alguém falou que é assim, assado, assim? Não, é pela palavra de Deus. Como fulano anda, ele anda de acordo com a palavra de Deus, então eu vou avaliar a vida de fulano de acordo com o que a boca, porque quando ele fala assim, pela palavra dos teus lábios, ele está falando de Deus, tá, gente? Pela palavra dos teus lábios, então ele vai avaliar isso. Eu me tenho guardado dessas ações dos homens. Em outras palavras, as ações que os homens, o comportamento dos homens, eu não vou imitar o comportamento dos ímpios, não porque é bom para mim, mas eu não vou imitar o comportamento dos ímpios, porque eu aprendi a ouvir a tua voz. Eu aprendi a ouvir a tua palavra. Isso é um ponto importante. E aí ele vai dizer, e os meus passos, aqui meus pés, se afizeram às tuas veredas, e os meus pés não resvalam. Então, por que eu não caio? Por que eu não transgrido? Porque eu estou firmado na palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que me sustenta, não é outra coisa. Isso aqui é importante para nós. E aí, terminamos aqui a questão do clamor do inocente por justiça. Mas não apenas isso. Ele também clama por proteção. Nos versos de 6 a 12 nós vemos isso. Como é que ele faz isso? Por que ele clama dessa forma? Por que ele pede que Deus o proteja dos versos 6 até o verso 12 dessa passagem? Primeiro porque ele tem a certeza de que será ouvido. Verso 6, ele diz, olha, o que é que ele fala? Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Por que eu vou orar a Deus? Por que eu clamo a Deus? Por que eu busco em Deus proteção? Por que eu busco em Deus refúgio? Por que eu busco em Deus alívio para minha alma, alento para minha alma? Porque eu sei que Deus me escuta. Você nunca vai a Deus, orar a Deus, na dúvida que Ele não lhe escuta. Você sempre vai a Deus na certeza de que Ele está ali, atento, ouvindo a sua oração. Esse é o primeiro princípio estabelecido aqui. O segundo princípio, por que ele clama por proteção aqui, irmãos? É porque ele sabe que no seu apelo, ele está vinculado ao pacto de Deus, historicamente. Verso 7 e verso 9. No apelo ao vínculo pactual que ele faz, histórico. Ele diz assim, mostra as maravilhas da tua bondade. Ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Aqui ele vai para o apelo pactual, ele ora para Deus, Senhor, mostra as maravilhas da tua bondade. A palavra bondade aqui, vocês sabem, a palavra graça, o Hesed, como nós conhecemos,
E ele está pedindo para que Deus mostre a riqueza da sua graça sobre a sua vida. Porque ele encontra segurança, refúgio à destra daquele que é Salvador. Não é na sua força bélica, não é no seu esforço, não é na sua auto-insurreição contra aqueles que se levantam contra ele. Não, mas ele encontra refúgio no Deus que é Salvador. E aí ele volta-se para Deus no verso 8 e diz: guarda-me como a menina dos olhos. Olha só, guardar aqui indica guardar com a máxima proteção. Esse guardar aqui, ele é uma máxima proteção. Ou seja, por ele falar menina dos olhos, por que ele está falando menina dos olhos? O que é a menina dos olhos? Essa bolinha preta que você tem dentro dos olhos. Essa bolinha lá, no globo ocular você tem aquela bolinha, essa é a menina dos olhos. Você tem que tocar na menina dos olhos, você automaticamente fecha. Então aqui indica máxima proteção. Segundo, Deus é visto como um seu refúgio. Olha só, o verso 8 diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Aqui é uma tônica que lá na frente, no Salmo 91, vai ser repetida. Deus é visto como aquela galinha grande que acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Deus está cuidando dos seus. Esse é o ponto fundamental que a gente tem aqui no texto. Deus é o nosso refúgio. E aí por que ele faz isso? No verso 3, no versos 10 até o verso 12, porque no verso 9 ele diz: os perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. No verso 10 a 12 ele agora vai mostrar a ação dos inimigos em relação a ele. O que eles fazem? Verso 10 até o verso 12. Eles dizem assim, verso 10 e 12: insensáveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos, fixam em nós os seus olhos para nos deitar por terra, parecem-se com um leão ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Aqui nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro, ele mostra que a ação dos inimigos que ele tem, primeiro é ter coração endurecido. É isso que ele fala aí no verso 10, parte A. Insensíveis cerram o coração. Os ímpios, eles fecham o coração para nós. Os ímpios não estendem a mão, os ímpios não ajudam, os ímpios não nos amam, os ímpios não têm prazer em estender a mão e ajudar o outro. Por quê? Porque é ímpio, porque não conhece o Senhor, porque não conhece a Yahvé. Então, Davi está dizendo: olha, Senhor, eu estou clamando, eu estou pedindo proteção, porque eu sei que os ímpios têm coração duro, são cheios de ódio no coração. Segundo, eles são soberbos. Olha só, o texto ainda diz: insensíveis e falam com lábios insolentes. Soberba. Essa soberba domina o ímpio. O orgulho. Ele se acha superior ao outro, ele se acha melhor que o outro, ele nunca se vê na condição do outro, ele nunca se pensa na condição alheia. E por fim, esse ímpio, ele pede essa proteção a Deus, irmãos, porque ele sabe que esse ímpio possui intenções homicidas em relação a ele. Versos 11 e 12, olha só o texto: andam agora cercando os nossos passos. Eles fixam-se os olhos em nós para que nos deitar por terra, ou seja, mirando o alvo, como se estivesse mirando o alvo. Ou o leãozinho que espreita de emboscada, né? Aliás, parecem com um leão ávido por sua presa, ou com um leãozinho que espreita em emboscada. Que interessante. O leão, quando ele está ávido, ele encara todo mundo. Ele quer comer, vai para cima, ele vai atacar mesmo. Mas o filhote de leão não. Ele fica na espreita, esperando a vítima vacilar para ele ir lá e segurar. E aí, salmista Davi, conhecendo a geografia da Palestina naquele momento, sabendo o quanto ele era pastor para cuidar de ovelhas, tanto dos leões, dos lobos que viviam atacando, ele vai e usa essa figura, mostra isso de maneira muito clara, muito nítida a nós. Aqui ele mostra que os ímpios, eles são soberbos, mas eles têm intenções homicidas, e por isso que ele pede proteção. Por que você deve orar a Deus por proteção? Porque os ímpios, primeiro, os ímpios, eles não nos amam. Segundo, os ímpios, eles possuem corações endurecidos. Terceiro, os ímpios possuem coração soberbo. E quarto,
ímpios têm intenções homicidas em relação a nós. Encerrando a nossa reflexão nesta noite, o que é que ele faz? Ele clama pela urgência de Deus. Ele não apenas apresenta a Deus a sua necessidade diante de Deus, ele não apenas pede oração por proteção a Deus, mas ele também clama pela urgência de Deus em agir em seu favor. Versos 13 até o verso 15. Ele diz assim: levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quião é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, os que lhes sobram deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, e quando acordar me satisfarei com a tua semelhança. Aqui são coisas interessantes, aqui, irmãos. Aqui nós aprendemos que ele há um pedido pela ação de Deus. Nos versos 13 e 14 você terá aqui o salmista dizendo: olha, Senhor, levanta-te, acaba com eles. Aqui você tem uma oração imprecatória. Mas, pastor, o que é uma oração imprecatória? A oração imprecatória é a oração de juízo, que para Deus aniquilar os inimigos dele. Ele está dizendo: Senhor, levanta-te, defronta-os, arrasa, livra do ímpio a minha nefesh, a minha vida. A palavra alma aqui, a palavra vida no hebraico, que é a palavra nefesh, que indica o ser completo. Livra a minha vida por completo da espada dos ímpios, que são o quê? Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo tesouro, a palavra quião aqui, cujo tesouro é desta vida. Ou seja, os ímpios amam este mundo, os ímpios amam essas coisas, o ímpio ama tudo isso. E aí, Davi, de maneira muito sábia, de maneira muito cristã, de maneira muito dedicada a Deus, ele diz: olha, Senhor, eu sei que tu é quem enche eles de tesouro. É tu que dá riquezas aos ímpios. E por isso eles estão usurpando disso, usufruindo disso, mas fazem isso de maneira usurpatória, com certeza. E aí ele diz: os teus tesouros, tu enches o ventre deles dos teus tesouros. Os tesouros não são dos ímpios, são do Senhor. Entendeu? Você vê o ímpio prosperando? Não. O ímpio prospera porque Deus quer que ele prospere. E aí tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos. Ou seja, ele tem filhos demais. E os que lhes sobram deixam aos seus pequeninos. Eles deixam que é sobejamente, aquilo que já gastaram, regalaram demais, eles agora deixam também como herança para os filhos. E aqui você poderia dizer assim: Davi está triste, Davi está abatido, Davi está invejando a vida do cara lá. Não. Davi está mostrando a realidade, a distinção entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. O que não teme a Deus terá tudo aqui, o ímpio aqui que tem tudo. Ele não teme a Deus, ele não tem temor do Senhor, ele não olha para o Senhor, ele não tem dedicação a Deus, ele não tem amor ao Senhor. Ele não olha para a justiça do Senhor. Ele vê a prosperidade dele, ele vê o crescimento dele e acha que é tudo dele. E aí Davi lembra: não é nada seu, tudo é de Deus. No verso 15 agora ele declara a sua confiança a Deus. Olha o que é que ele diz no verso 15: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Ele não está preocupado se vai voltar a reinar no trono. Ele não quer saber se vai voltar para o trono, reinar, governar Israel. Ele não quer saber nada disso. Ele está dizendo assim: na tua justiça eu vou contemplar a tua face. Porque quando o Senhor me julgar, não vai encontrar falha nenhuma em mim. E aí eu me satisfarei com a tua semelhança. A palavra semelhança aqui, irmãos, é um termo muito complexo. Eu não vou entrar para explicar ele, mas deixa eu colocar uma coisa importante aqui para vocês. Ele diz: eu me satisfarei com a tua semelhança. Quantos de nós têm procurado estar satisfeitos em parecer-se mais com o Senhor? Essa é a grande questão aqui. Davi, ele reconhece que o ímpio prosperou, mas ele reconhece que o ímpio não vai conseguir estar diante da face de Deus. Eu vou estar. E se eu estiver na face de Deus, diante da face de Deus, eu estou satisfeito. No culto eu estou satisfeito. Eu tenho prazer em vir ao culto, em estar na face de Deus, porque no culto eu estou contemplando a Deus.
Eu tenho satisfação em estar adorando a Deus, escutando a Deus, aprendendo a sua palavra, crescendo com a sua palavra, me assemelhando a Ele, porque é isso que é o Evangelho. O Evangelho é essa luta de se assemelhar a Cristo. Lembra lá que dia após dia Cristo está sendo gerado em nós. Dia após dia nós temos a imagem de Deus sendo reconstruída em nós, através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão dos santos, através do culto, através da vida cristã piedosa. Essa maneira de buscar ser igual a Deus, no sentido bíblico da palavra, quando Deus chama Abraão, Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Quando Jesus vai ensinar no Evangelho que para eu ser igual ao Pai eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer tudo aquilo que o Pai exige que eu faça, e eu não faço. E aqui agora Davi está dizendo que ele vai se satisfazer, ter alegria, ter satisfação, deleite. Essa palavra satisfação é deleitar-se, derramar-se, pelo fato de ser parecido com Deus. Isso não mexe com você não. Pois mexe comigo. Eu preciso ser parecido com Cristo. Eu preciso que as pessoas vejam em mim Cristo. Eu preciso que Cristo seja formado em mim dia após dia, para que eu chegue à completa varonilidade cristã, à maturidade. E essa maturidade implica dizer, eu preciso estar satisfeito em Deus. Eu preciso ter deleite no Senhor. Eu preciso ter a minha alma alegre em Deus e não nas outras coisas. As outras coisas perecerão, as outras coisas não são eternas, as outras coisas são efêmeras, as outras coisas não terão significados se eu não encontrar satisfação em Deus. É a primeira pergunta do nosso catecismo. É o primeiro e grande objetivo da nossa vida. Na verdade, é o único objetivo da nossa vida. É a glória de Deus, é a satisfação nele, é ter prazer nele. Então que nós possamos, de fato, como igreja do Senhor, ter satisfação em Deus, satisfação no Deus da aliança. Amém.